Eu claramente tinha que receber alguma grana da Pierrot por tentar explicar toda essa bagunça que eles estão fazendo com esse anime. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui mais uma vez nessa missão de comentar ao mesmo tempo em que eu tento explicar e organizar o que tá rolando com Tokyo Ghoul Rei, essa segunda parte, agora o segundo episódio. Vocês têm me pedido muito, eu demoro um pouquinho, alguns diazinhos pra lançar porque eu preciso assistir, aí assisto de novo, aí eu penso no que eu vou incluir e eles tiraram, sim, continuam tirando muitas coisas, excluindo núcleos inteiros e algumas cenas que parece que eles vão colocar depois, outras você não sabe muito bem, e o que eles colocam é acelerado, é cortado, é suprimido, e a gente fica assim confuso. Eu vou tentar organizar como sempre pra vocês. Já deixa aquele seu like que ajuda a me incentivar a gastar esse tempo mais com propósito, porque vocês estão likeando, gostando, comenta aí o que você tá achando, pode ser sincero, pode desabafar e me diz se eu ajudei alguma coisa no final, e se você é novo por aqui, por favor, seja muito bem-vindo e se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse. Lembrando que se você quiser ajudar mais ainda o canal, além do padrinho, a gente tem agora o clube de canais, é só clicar em seja membro, conhece se você puder, muito obrigada. Estávamos então começando mais uma invasão em Cochileia. Pelo que a gente viu, por exemplo, o grupo do Ayato tinha White Suits, tinha já os ghouls ali em volta para entrar, para resgatar, por exemplo, Hinami, mas alguma coisa já estava rolando lá dentro, a segurança já estava caindo, a confusão estava estabelecida, e aí a gente vê que sim, lá dentro Raiz e Sasaki, em sua última missão, ou talvez apenas Kaneki Ken, estava indo salvar Hinami, partindo para, segundo o que ele achava, sua última jornada. Porque é óbvio, se ele estava fazendo esse tipo de coisa, se ele estava dentro da CCG, entrando contra o que eles queriam, contra o que as pessoas ali autorizariam, obviamente iriam atrás dele, e ele esperava que nada mais, nada menos, Arima fosse ao seu encontro, e aí ele não tinha esperança, porque Arima é Arima. Por mais que ele fosse Kaneki, Raiz, Sasaki, Ken, cabelo branco, preto, cinza, mistura, e é isso aí. Se você não tinha percebido, acredito que agora, mesmo nessa confusão, esteja claro que Raiz e Sasaki, como era, não existe mais. Porém, apesar das memórias de Kaneki terem voltado, o que ele viveu como Raiz não foi exatamente 100% apagado. Por exemplo, a gente vê um pouquinho mais pra frente, a gente vai comentar que a relação ou os sentimentos que Kaneki tinha e tem por Arima estão lá, conflitantes inclusive no momento que ele precisa enfrentar esse cara. Resgatando Hinami, eles encontram ali de repente o investigador Furuta, que a gente sabe que tem muitas coisas estranhas, a gente já vê nesse episódio que há muitos segredos por trás dele, ainda tem mais, mas na hora em que ele vai enfrentar Kaneki e Hinami, ele aparentemente não manifesta nenhum grande poder, nenhum grande perigo. A Hinami o atinge com a sua Kagune e aparentemente ele foi ferido mortalmente, fica ali no chão, eles vão embora. Só que esse cara reaparece no final e a gente começa a montar as pecinhas de quem ele é, só tá muito obscuro ainda o que ele quer. Enquanto isso, Ayato entrou em busca de Hinami e, para a infelicidade dele, quem ele encontra logo no início é justamente Arima, que a gente já viu, não lembro se a temporada passada chegou a citar isso explicitamente, mas deveria, porque estava contemplado na parte que foi adaptada, que Arima, além de ser um incrível investigador, ter muitas habilidades, ele manifesta habilidades, inclusive, acima da média humana, digamos assim. Ele é muito bom no que ele faz e por isso, mesmo que Ayato seja um ghoul muito bom, muito habilidoso, muito forte também, ele não consegue ir contra Arima sozinho. E é por isso que ainda bem surge ali o primeiro ex-máquina desse episódio, que é Renji, Yomorenji, que surge para ajudar Ayato, que a gente vê num pequeno flashback, que é o seu sobrinho, assim como Touka, que também aparece lá, ambos também querendo resgatar Hinami, ambos de olho em toda a confusão, e esses três enfrentam Arima juntos. E em flashback a gente vê que o Renji era irmão da mãe desses dois, a mãe deles que era uma ghoul, que foi casada com outro ghoul também. Só que em determinado momento, apesar de o episódio não falar esta pessoa, a mãe deles, ela era uma ghoul que antes deles nascerem ela era um pouquinho mais agressiva, caçava bastante, só que ela sossegou quando as crianças nasceram. Mesmo assim, infelizmente, como aconteceu com vários ghouls, várias famílias, a gente viu isso desde o comecinho de Tokyo Ghoul, ela acabou sendo morta por investigadores, infelizmente, só que o pai das crianças conseguiu sair vivo, embora não tivesse conseguido salvar a mulher que ele amava, e as crianças sobreviveram junto com ele. Mesmo assim, a culpa era muito grande. Óbvio que a tristeza, a dor e talvez o sentimento de querer culpar o outro do Renji estava muito presente. Ele perdeu a irmã que ele gostava muito, ele tinha apreço por ela mais do que qualquer outra daquela família, mesmo as crianças, e ele de certa forma, ou de todas as formas, joga a culpa em cima do pai dos dois. Você fica se culpando para diminuir a sua dor, mas você era fraco mesmo, foi por isso que ela morreu. Renji deixa tudo por conta desse pai Gol que estava desesperado e por se achar muito fraco, ele começa a atacar várias pessoas porque se alimentando mais
mais ele ficaria mais forte e assim ele protegeria mais as crianças, só que em busca de força o que ele fez? Se expôs pra caramba, e se expondo pra caramba ele acabou sendo capturado, morto também, as crianças ficaram órfãs, deu no que deu. Apesar disso, o Randy conseguiu perceber depois que ele tinha certa culpa, ou pelo menos que a culpa não era daquela pessoa exclusiva do pai deles, que ele também não pôde salvar a irmã, talvez ele também fosse totalmente impotente diante daquela situação e agora ele precisa de alguma maneira tentar proteger aqueles que ele não protegeu. E é por isso que ele ficou sempre observando a Touka, sempre por perto, por mais que não tivesse aquela relação de fato de família. De oi, sou seu tio, estou te protegendo, estou te olhando. E assim, naquele momento, contra Arima, um cara, como a gente já comentou aqui, super forte, ele não apenas quer salvar conhecidos, quer vencer Arima, mas também ele quer proteger, sobretudo, os filhos da sua irmã, os seus sobrinhos. E mesmo assim, nem os três juntos, nem ele sozinho, nem nada, consegue dar conta do Arima, e por isso temos a segunda aparição de Ex Machina nesse episódio, que é Kaneki Ken chegando para finalmente começar a sua luta com Arima. Ayato, Randy e Hinami saem dali, também porque não haveria muito sentido deles ficarem, mesmo a Touka se preocupando mais que os outros com Kaneki, ela sabia que ela acabaria sendo um peso morto, ele teria que defender ela além de lutar com o outro cara, e isso seria um prejuízo para o Kaneki, então eles saem, vão em direção, pelo que a gente vê, ao compactador de carne, onde os ghouls eram eliminados, e lá haveria um canal de drenagem. Com essa máquina parada, eles conseguiriam fugir por ali. Só que parece que essa fuga deles também era um local muito previsível, e por isso que depois aparece um Furuta totalmente recuperado, de boa, sem o seu ferimento mortal aqui no abdômen, para parar aquela fuga, para impedir que eles saíssem. Só que ao mesmo tempo estava rolando sim a batalha ali entre Arima e Kaneki. Kaneki, que mesmo se esforçando bastante desde o começo, ele tinha muita dificuldade contra Arima. Mesmo quando de repente ele tem um impulso maior, uma potência maior, porque ele lembra inclusive da Touka falando que queria encontrar com ele depois daquilo, mesmo que ele achasse que ele não ia viver para depois, ele tem essa força, ele luta mais, ele consegue fazer um pouquinho mais do que antes, só que o Arima é muito rápido. Ele vai fatiando e atingindo o Kaneki muito mais rápido do que ele conseguiria se recuperar, então é muito difícil. E tem mais uma vez um momento que é muito comum aí no Kaneki, de um momento inconsciente em que ele fala consigo mesmo ou com memórias de pessoas que ele teve mais contato ali, mais próximo, digamos assim, mais sangue no sangue, e ele conversa com seu amigo Raide, ou Hide, como eles falam no anime, e é o seu amigo naquele momento, na sua mente, obviamente, que fala pra ele que ele não pode desistir, que ele não pode simplesmente se dar por vencido, achar que não tem nenhum propósito pra viver além dali, que não há nada o esperando, ele ainda achará esse propósito, então ao invés de pensar em morrer com estilo, morrer por causa de alguém, simplesmente viva. E isso é muito simbólico sempre pro Kaneki, embora seja muito atropelado e sem nenhum tipo de contexto bem estabelecido nessa adaptação, o Kaneki não passa por tantas nuances na sua personalidade, na sua construção à toa. Isso faz parte dele. E esse contato interno que ele tem, não com pessoas vivas de fato, ou pessoas de almas que estão habitando o seu corpo, mas porque ele tem sempre muito da impressão destes seres que ele conviveu dentro dele mesmo, isso tudo faz parte de quem o Kaneki é. É importante para a construção dele, é importante para ele chegar em alguma conclusão, para ele passar algum desafio interno muito mais do que externo. É com esse impulso que ele voltou a ser, ou retomou suas consciências de Kaneki Ken, é com esse impulso que ele consegue voltar para a batalha, dando muito mais de si e inclusive causando mais problemas para Arima. Arima, que nessa batalha também utilizou uma Quink feita do Coruja, Quink que nunca havia sido utilizada contra outra pessoa. Essa batalha também não foi assim super bem coreografada, podia ter sido muito mais aproveitada, muito mais bem animada, mas parece que a Pierrot tá empurrando esse anime pra terminar o mais rápido possível, infelizmente, porque nenhuma boa trilha pra dar aquela carga, aquela emoção, aquilo de você sentir o momento, mesmo que acelerado, mesmo que sem muita explicação, nem isso teve. E olha que era um super momento pra eles poderem fazer isso, porque o que acontece no finalzinho dessa luta que a gente vai comentar no final realmente é muito simbólico e deixou as cabeças aí confusas, e eu já digo que ela vai ficar confusa ainda, porque esse é um mistério que eu não posso quebrar, mas vou tentar te dar as dicas, beleza? Espera um pouquinho. Como a Eto em sua cela sente todo o ímpeto e vontade e o que tava rolando ali com Kaneki, ela se anima um pouquinho e resolve partir pra luta, e ela aparece com a sua Kakuja ali justamente perto do compactador, onde estava a galera tentando fugir, e
Furuta e os seus investigadores especiais da Vi, essa organização que a gente já começou a ouvir falar no episódio passado. E rapidamente ela dá conta dos investigadores, o Furuta, daquele jeito dele meio bipolar, meio esquisito, começa a dizer: ah, não, desculpa, eu não queria, vamos ser amigos, e fica todo desesperado, mas na verdade ele tinha como usar uma Kagune, também uma Kagune que ele fala depois que foi implantada também da Rize, assim como foi com o Kaneki, e assim, com muita força, com muita potência, ele consegue subjugar também Eto, deixar ela numa situação bem ruim e bem confusa, porque ele não parecia nem um pouco arrependido ou triste pelos investigadores, muito pelo contrário, ele se sentia bem aliviado que a Eto se livrou deles, então eles não precisaram ver a forma em que ele estava ali, a forma que ele assumiu, uma forma que provavelmente não deveria ser divulgada muito por aí, e aí você começa a perceber que Furuta tem mais mistérios por aí, mais mistérios por trás dele, não é simplesmente, sei lá, um gol escondido, já que ele tem uma Kagune que veio da Rize, que também foi para o Kaneki, e a gente sabe que isso foi implantado no Kaneki pelo Dr. Kanou, e qual a ligação deste médico, desse cara, com o Furuta e o que ele quer? Como a própria Eto pergunta, se você não se importa com os Washu, se você não se importa com a Vi, o que você quer? Super paz é o que ele quer? Ele é de boa? Ele faz as coisas pensando no bem? Não deve ser isso, não é mesmo? Não sei se o anime vai conseguir explorar nesse ritmo tão rápido, tão frenético e tão mal organizado todos esses mistérios, mas eu espero que eu consiga, ao longo do tempo, vendo o que eles não estão preenchendo, vendo o que eles não estão explicando, trazer pra vocês. Por isso agora eu não posso dizer quem ele é exatamente, o que ele quer, quais são os seus propósitos ou o que ele vai fazer. Vamos ver conforme o anime for caminhando, conforme ele for deixando pedaços que de fato não explicará, e aí a gente vai preenchendo. Por enquanto, fica com isso, essas observações, e monta o mistério, as teorias na sua cabeça, se você continuar assistindo. E aí deixamos esse gancho e voltamos para Kaneki e Arima, porque no momento em que Kaneki consegue ir para cima do Arima, deixar ele numa situação ruim, teoricamente ele não tem mais como se defender, não tem mais uma Queen completa, inteira para poder lutar, mesmo assim Kaneki não parte para dar o golpe final. Em vários momentos dessa luta, e mais claramente no mangá, fica explícito que o Kaneki, que treinou com o Arima nunca para uma situação de morte mesmo, mas naquele momento estão lutando para se matarem, teoricamente, ele ainda sente algo pelo Arima. Mais que isso, ele sente um amor ou uma coisa de pai, ele considera Arima como seu pai, ele tem uma admiração por esse cara, mesmo que seja um cara que você não consegue ou ninguém consegue compreender, saber o que ele tá pensando, saber o que ele quer, e agora que você sabe que ele faz parte dessa organização Vi, que provavelmente ele tem mistérios por trás do seu passado, talvez você saiba ainda menos do que você sabia, do que você achava que sabia de Arima, assim como Kaneki também. Kaneki não sabia se o Arima, por exemplo, estava lutando, se ele tinha qualquer tipo de hesitação nas suas atitudes, não. Ele não hesitava em nenhum momento, ele fazia cada passo como se fosse automático, como se fosse exatamente o que ele precisava fazer para derrotar o Kaneki. Mas não tinha nada, não tem nenhum sentimento, e isso piora quando o Kaneki de repente afirma para o Arima que ele não vai atacar, que ele não vai dar o golpe final, que ele não vai matar o Arima de repente tem algo, uma atitude que você não esperava, nem o Kaneki esperava. Porque ele fala que em todos os seus anos de investigador, ele nunca ficou numa situação em que não sabia o que fazer, as coisas não estavam andando conforme ele tinha planejado, e por isso, de repente, do nada, ou será que não foi do nada, ele vai lá e se mata? Ou faz um corte fatal para que ele morra? Por que ele faria isso? Ele não quer ser morto pelo Kaneki? Ele ficou muito decepcionado e se matou de frustração? Ou, obviamente, tem uma explicação a mais? Tem uma explicação a mais. Por que eu não vou dar essa explicação neste episódio, nesta hora aqui, deste review, deste vídeo? Porque a explicação naturalmente precisa vir logo no começo do próximo episódio ou em algum momento do próximo episódio. Se não vier, aí a gente explica porque isso tem que estar, isso é muito importante, você vai descobrir mais coisas sobre o Arima, vai teorizando, vai tentando descobrir, vai tentando saber por que ele faria isso, porque tem um motivo. Se não for bem explicado também, a gente de novo traz aqui, tá sendo super difícil e trabalhoso tentar adivinhar quais serão as suas dúvidas, tentar fazer um vídeo que não fique imenso, que não fique tão complicado, tentando explicar minimamente o que apareceu no episódio, porque o que vai sendo cortado, se eu trouxesse, seria assim, insano, muito insano, então tô tentando fazer o meu melhor trabalho, por enquanto. Fica com esses mistérios, entendendo mais ou menos o que está acontecendo, obviamente sabendo que há mais coisas simultâneas acontecendo, mais momentos, mais núcleos que estão sendo cortados ou acelerados,
E no preview a gente já vê que no próximo episódio vai aparecer então Amon, que pareceu jogado no último episódio, no primeiro episódio, mostrando que ele era o cara da capa, e aí você não sabe por que ele não morreu, ou como ele não morreu, por que ele tá usando aquela capa, por que ele tem muita força, por que ele tá escondido. Isso tudo você vai descobrir em breve, ou pseudo-descobrir, vamos ver juntos. E também apareceu uma breve cena com Toru, Mutsuki e Torso, esses dois que terminaram a temporada passada, ou a parte passada de Tokyo Ghoul He, parecendo que estavam juntos, que Mutsuki estava numa situação muito ruim, e agora você vê que eles estão ali juntos em algum local, e sim, vai ter um desenvolvimento ali, ou um pseudo-desenvolvimento, vamos aguardar para ver também, mas teoricamente você vai saber mais do passado de Mutsuki e entender o que tá rolando entre os dois, os perigos que está passando, e esperamos que seja minimamente proveitoso da gente assistir. Novamente, estarei aqui se vocês quiserem, então deixa o like, comentário, fala se eu tô ajudando, se vale a pena eu continuar fazendo esses reviews, porque é um trabalho gigantesco que eu sempre termino sentindo que faltou, porque faltou mesmo, porque faltou no episódio, faltou na nossa vida, é muito complicado, é muito difícil, mas a gente tenta, vamos lá. Se você gostou, se você curtiu este vídeo pelo menos, deixa o seu like que ajuda pra caramba, comenta aí embaixo, se inscreve se você ainda não foi inscrito pra acompanhar mais desses vídeos loucos em que eu estou enlouquecida tentando desenlouquecer o episódio, e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!